Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E é uma alegria receber você aqui para que nós possamos meditar aquilo que a Santa Igreja tem para nos ensinar a respeito dos mistérios da nossa fé. E hoje nós iremos estudar sobre o artigo de fé que nos diz que Deus é Criador. Nós não iremos avançar ainda para a continuidade daquele artigo que diz Deus é Criador do céu e da terra. Nós vamos hoje apenas meditar, apenas refletir sobre o artigo de fé que Deus é Criador, tá bom? Antes mesmo de nós começarmos, então, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, para que você receba mais e mais conteúdos, mais vídeos que nós estamos produzindo sobre a doutrina da nossa fé, sobre a vida dos santos, sobre aquilo que também é atual na nossa igreja nos dias de hoje. Tá bom? Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Ok? Vamos então dar início à nossa reflexão, à nossa aula, ao nosso encontro, rezando juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então pedir a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele mesmo nos conduza nessa nossa reflexão, para que tudo o que for falado seja conforme a sua santa vontade, conforme o ensinamento da nossa Igreja Católica. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá então, vamos dar início aqui ao nosso encontro. Nós iremos utilizar os parágrafos do 279 ao 324, tá bom? 279 ao 324. E como eu já prometi para vocês, vamos falar então sobre o mistério da criação. Isso mesmo. Nós estudamos nas aulas anteriores que Deus era todo-poderoso. Deus, Pai todo-poderoso. E agora a gente vai ver esta dimensão, esta característica de Deus que é ser criador. E nós vamos começar o nosso encontro lendo o parágrafo 282, tá bom? Pegue aí o 282 e nós vamos dar início neste momento por este parágrafo, tá bom? Lembrando você que a nossa aula hoje não é ao vivo, ela está sendo gravada, tá bom? Então não tem como você interagir pelo chat aí, ok? Vamos lá. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo que existe? As duas questões, a da origem e do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Olha que parágrafo maravilhoso. Então o catecismo já coloca logo de início aqui que os seres humanos sempre procuraram compreender qual é a sua origem, qual é a origem do mundo e para onde este mundo caminha. Qual é a origem, qual é o fim deste mundo? Esta foi sempre uma questão que desde sempre o homem se colocou. E quando nós lemos, quando nós meditamos a respeito da criação, nós vamos ver que há sim uma resposta. E a resposta que nós vamos receber, ela vem do próprio Deus, que vai se manifestar para a humanidade. O próprio Deus é quem vai se revelar para que o homem tenha a capacidade de compreender pela fé qual é a origem do mundo e para onde este mundo caminha, para onde nós, seres humanos, estamos caminhando. Qual é o fim último da nossa vida? Que é a eternidade. Então,
Essa é a primeira questão. Diz o catecismo que as descobertas científicas sobre o nosso mundo, elas são maravilhosas. Os homens, com a evolução da tecnologia, com a evolução da ciência, os homens foram utilizando e criando ferramentas para que ele pudesse, então, tentar desvendar esse grande mistério. E o homem foi, a gente foi vendo ao longo de toda a história, o homem foi conseguindo compreender no mais íntimo, na sua essência, os seres. Todas as ciências, a gente pode aqui englobar todas as ciências humanas, as ciências da natureza. O homem foi descobrindo coisas incríveis. E isso é um dom de Deus, porque quem deu a inteligência para o homem foi o próprio Deus. Mas como nós vamos ver, o homem ele tem uma limitação. Ele chega até certo ponto e depois ele não consegue mais ir além. E esta limitação foi o próprio Deus quem permitiu que nós tivéssemos. Lembrando, nós não somos deuses, nós somos criaturas. Se nós somos criaturas, nós somos limitados. Por acaso você pode voltar no tempo? Você pode voltar 1 ano atrás? Você pode voltar 5 minutos atrás? Quando a gente começou essa aula? Você pode avançar no tempo? Não. Se você quiser, você consegue sair voando aí, batendo seus braços? Não, né? Então, gente, nós somos seres limitados. O ser humano, ele é limitado. E a nossa compreensão é limitada. Ainda que a ciência evolua, ainda que a ciência faça descobertas incríveis que nos ajudam tanto, essa inteligência dada pelo próprio Deus ao homem, o homem precisa reconhecer que é um ser limitado. O desejo mesmo do homem é o de conhecer a origem de tudo e o sentido de cada coisa neste mundo. Esse é o desejo do ser humano. E aí surgiram ao longo das épocas diversas teorias que tentavam explicar este mundo. Tentavam explicar o surgimento deste mundo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E eu vou ler com vocês, o catecismo traz de uma maneira muito interessante, lá no parágrafo 285, se você tem um catecismo aí com você, ó, como eu tenho aqui, 285, leia comigo aí. Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, chamado de panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus. Depois, emanação é esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de 2 princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, que ficou conhecido como dualismo ou também maniqueísmo, essas 2 teorias. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, ele seria mal. Então o mundo material seria mal, né? Produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, como ensinavam os gnósticos, por exemplo. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. Então, nessa teoria do deísmo, Deus seria um relojoeiro. Ele criou e largou. Falou, agora o mundo funciona sozinho. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Isso ficou conhecido como deísmo. E a gente vai ver que não. Deus governa o mundo, Deus continua cuidando do mundo. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, ou seja, o além, né, o mundo espiritual. Vendo no mundo transcendente, um mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, chamada de materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Viram quantas teorias surgiram das origens? Então o homem foi tentando entender a si próprio, entender o mundo. Isso é válido, porque é próprio do ser humano raciocinar. É um dom de Deus isso.
A fé, então nós temos a fé, que a gente já falou sobre ela. A fé, que é um dom de Deus, a fé é um presente que vem direto de Deus. Nós recebemos a fé de Deus e a gente pode sempre pedir para Deus para que Ele aumente a nossa fé. A gente pode pedir isso. Que Ele nos dê esse dom teologal que ilumina a nossa razão. Então a fé ilumina a razão para compreendermos que o mundo foi criado por Deus. Então a resposta, meus irmãos, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, a resposta para nós, a resposta sobre as origens do mundo e para onde o mundo caminha, essa resposta só pode ser dada pela fé. Porque a razão tem um limite. Ela chega ali e acabou. Mas a fé, ela vai além. A fé supera a nossa inteligência. A fé vai além da nossa inteligência, da nossa razão, dos limites da nossa razão. E a fé, então, ela nos dá a conhecer, sendo um dom de Deus, nos dá a conhecer a origem de tudo e para onde nós estamos caminhando. A fé nos faz compreender tudo. A fé nos faz compreender todo este mundo, o próprio Deus, ainda que nós sejamos limitados, mas a fé nos faz mergulhar na verdade. A fé ilumina a mente e a razão para nós compreendermos a verdade, encontrarmos a verdade. O mundo visível, todo este mundo que nós vemos, tem a sua origem no transcendental, no que está além. Quando a gente fala transcendental, é naquilo que está além deste mundo criado. O sentido do mundo visível e a origem dele está no além, está fora do que nós vemos, do que os nossos olhos veem, ou que um microscópio pode ver, né? Poderíamos dizer. Deus, em sua ternura, em sua bondade, em seu amor infinito e eterno, Ele quis revelar a seu povo tudo o que era necessário e útil a esse respeito. Então, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, Deus veio ao nosso encontro. Deus iluminou a nossa mente com a fé, iluminou a nossa alma. Chegou um determinado momento em que Deus infundiu no ser humano a fé e Ele mesmo se revelou. Ele permitiu que o homem o conhecesse. Daí a gente pode voltar lá no tempo, se a gente pegar as Sagradas Escrituras, lá quando Deus se manifesta para Abraão, para Noé antes ainda, depois Moisés, Deus vai se revelando Ele mesmo, para que o povo tivesse a oportunidade de, pela fé, entender este mundo, entender o sentido da vida, entender o sentido da história humana. Deus se revelou ao ser humano. Para que houvesse a aliança do Antigo Testamento, Deus precisava revelar o mistério da criação ao homem. Então, para que Deus pudesse criar esta aliança de amor, uma aliança livre, de amor livre, entre o homem e ele, Deus precisava revelar este mistério de criação. O homem precisava entender que quem criou todas as coisas foi Deus e que o homem faz parte desta criação e o homem tem um lugar especial na criação. O homem é imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser é. Só nós, somente nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somente nós podemos compreender este mundo. Deus nos deu essa capacidade ao nos criar. E aí então Ele vai se revelar ao homem, infundindo nele a fé para que ele possa entender a sua origem e compreender o seu fim, ainda que, por meio da razão, nós não sejamos plenamente, digamos assim, capazes de compreender a plenitude de Deus. Só a fé vai poder nos dar esta graça. Por isso que Deus nos deu este dom, o dom da fé, para que a gente entendesse tudo. Tá? Vamos lá. Os profetas, os salmos, a liturgia, os livros de sabedoria farão sempre menção ao Deus Criador. Então todo o Antigo Testamento, e inclusive a liturgia hebraica, sempre vai
fazer uma referência, um louvor a esse Deus, Criador do céu e da terra. Glorificado seja, Senhor, por toda a tua criação. Os salmos vão exaltar o Deus que criou o céu e a terra. Nós vamos ver várias passagens do Antigo Testamento glorificando ao Deus que fez tudo e fez o homem com tanta dignidade. A sua imagem, a sua semelhança como filhos. Deus nos criou filhos. Depois a gente vai entender que a nossa filiação, ela está vinculada à filiação de Jesus, o Filho eterno, Deus de Deus, luz da luz. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis contêm todo o mistério de criação, queda, promessa e salvação, quando são lidos à luz de Cristo. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, os 3 primeiros capítulos do Gênesis serão explicados, serão iluminados, e a gente vai entender, através de Cristo, todo o mistério da criação, da queda do homem, mas do projeto salvífico de Deus e a nossa redenção. E também diz o Catecismo que toda a criação, tudo que nós vemos, tudo que Deus criou, é uma obra da Santíssima Trindade. Não é obra só do Pai, mas a criação ela é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade criou o céu e a terra. Deus não age sozinho, né? Tudo aquilo que está fora de Deus, Ele criou. Deus não está preso às coisas que Ele criou. E tudo o que existe depende dEle. A gente falou isso na outra aula, né? Sem Deus nós não existimos. Sem Deus nós não existimos. Então, se nós existimos e se nós nos mantemos vivos, é porque Deus existe, porque Deus nos criou e porque Deus nos mantém vivos. Certo? Deus nos mantém vivos. Vamos lá. Então, ainda falando da obra da Trindade, olha que bonito, né? Diz a palavra de Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas que Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho de São João vai trazer para nós uma explicação ainda melhor. Ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus, e tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por meio do Verbo. Tudo que existe foi feito por meio do Verbo eterno de Deus, que é Cristo. Então, olha só, no princípio, o Verbo já estava junto de Deus, o Verbo já era Deus, e tudo foi feito por Ele. Então, aqui São João está nos indicando no primeiro capítulo do seu Evangelho que Jesus estava já lá na criação, ou seja, porque Ele é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai aparecer no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos da Bíblia, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então lá já temos uma menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus cria tudo. Tudo que nós vemos é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que bonito isso, não é? Vamos lá. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus não criou o mundo para aumentar a sua glória, não, mas para manifestá-la e comunicá-la. Veja, então Deus, quando Ele cria o mundo, Ele não faz isso para que Ele se torne mais poderoso, porque não tem como Deus se tornar mais poderoso do que já é. É impossível. Deus já é todo-poderoso. Deus já é todo-poderoso e todo amor, todo amor eterno. Ele criou tudo para manifestar a sua glória e para comunicar a outros seres. E diz a igreja, né, que nós fomos feitos para participarmos da bem-aventurança divina. Nós fomos feitos para participarmos da alegria infinita e eterna de Deus, para participarmos da existência. Nós fomos criados por Deus para participarmos da sua eterna alegria, do seu eterno amor. Tudo que existe foi chamado à existência para participar deste amor infinito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única razão da criação é o amor e a bondade de Deus. São Tomás de Aquino disse assim: aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Olha que bonito isso, São Tomás de Aquino.
aberta a mão pela chave do amor, ou seja, Deus abre a mão e diz, faça-se, as criaturas surgiram. Surgiram, portanto, por um ato de amor, de partilha. Por isso que tudo este mundo é tão bonito. Tudo que Deus criou é tão bonito, as flores, as árvores, o céu, o mar, todas as paisagens que você pode agora imaginar tão bonitas nessa terra, são bonitas porque saíram daquele que é o belo por excelência. Aquele que verdadeiramente é bonito, que é Deus. Todos nós somos bonitos também, porque nós somos imagem e semelhança deste Deus, que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele governe, para que ele domine sobre a terra. Tudo é vosso, diz o Senhor. Tudo agora é nosso, é da humanidade. Deus nos deu para nós livremente usufruirmos deste mundo. Olha só, o fim último da criação é quando Deus se tornará tudo em todos, para a sua glória e para a nossa felicidade. Então, o que é a alegria mais perfeita que um ser humano pode desfrutar? Quando Deus se tornar tudo em todos, Deus se tornar tudo em todas as suas criaturas, e nós vivemos numa comunhão plena com Ele, como Ele sempre desejou. Essa é a felicidade do homem. O fim último do homem, estar em comunhão plena com Deus. Porque Deus é a felicidade eterna. A gente só vai ser feliz eternamente se nós vivermos com Ele para sempre. Deus cria o mundo por sabedoria e por amor. Deus quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. E aqui tem uma outra coisa. Deus cria este mundo do nada. Do nada. Né? Não é que existia alguma coisa já antes e Deus cria a partir de algo que já existia. Não. Deus cria do absolutamente nada. Do nada. O poder de Deus se manifesta por Ele ter tirado do nada tudo que existe. Porque se Deus tivesse transformado o que já existia, onde estaria o seu poder? Mas o seu poder está justamente no fato de Ele ter do absolutamente nada tirar tudo que existe. Só Deus pode fazer isso. Nós, seres humanos, nós podemos transformar aquilo que Deus fez. Né? Então você pega uma árvore e transforma numa mesa. Isso é a capacidade que Deus deu ao homem. Deus quer que o homem faça isso mesmo. Que o homem transforme a natureza com responsabilidade. Deus quer isso, obviamente. Né? Mas nós, seres humanos, não podemos tirar do nada. Eu não posso abrir minha boca e dizer assim, apareça uma mesa e vai aparecer na minha frente. Não tem como. Surge uma árvore, não vai surgir. Mas Deus pode dizer, faça-se, e tudo começa a acontecer. Porque a palavra que sai da boca de Deus é ato. Ele fala e acontece ao mesmo tempo. Não é apenas uma palavra como a nossa, mas é palavra e ato ao mesmo tempo. Vamos lá. Olha só, no parágrafo 298, deixa eu ver aqui se eu já comentei, 298. Foi o que eu acabei de falar mesmo, vocês pulem aí. Eu ia ler o 298, mas é o que eu já falei. Deus cria um mundo ordenado e bom. A gente já falou disso. Olha que beleza que esse mundo é. Tem ordem no mundo. Tem as leis físicas que mantêm este mundo funcionando. Deus cria um mundo cheio de leis que permitem com que esse mundo funcione corretamente. Todas as leis que você conhece, que a gente deu nome para essas leis, né? Lei da física, por exemplo. A gente vai dando nomes para aquilo que a gente vai descobrindo. Mas Deus estabeleceu leis eternas e imutáveis. Né? O que não significa que Deus não queira, se Ele quiser, por um ato de sua vontade, momentaneamente mudar uma lei física, uma lei da natureza. Como aquele exemplo que eu dei de Pedro andando sobre as águas. Jesus falou, vem, e a partir daquele momento Jesus rompe com uma lei física. E Pedro pode andar sobre as águas. Né? Enfim. Deus transcende a criação. Deus está além da criação. Antes que o mundo existisse, Ele já existia. Ele já tinha nos escolhido. Antes que o tempo existisse, Ele já existia. Ele criou o tempo. E Deus não apenas transcende a criação, mas Ele também está presente nela. Ele cria, mas Ele está presente nela.
presente no mais íntimo de cada uma das suas criaturas. Ele está presente em nós, ele vive em nós, ele habita em nós. Veja, nós não somos Deus, como diria, por exemplo, o budismo, que nós somos ali Deus também, a natureza é Deus, tudo é Deus. Não, nós fomos criados por Deus, mas este Deus que nos criou, ele está presente em nós. Nós temos Deus morando dentro de nós. Quando nós assim permitimos. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus mantém e sustenta a criação. Então, aqui tem uma coisa bonita também. Deus não apenas criou, como o deísmo dizia, né? Você tinha lá o relojoeiro que criou o relógio funcionando e ele abandonou o relógio. Não, Deus mantém e sustenta a criação. Deus continua cuidando de tudo que ele criou, de cada um de nós. A criação não saiu completamente acabada das mãos de Deus. Olha que coisa interessante. A criação não saiu completamente acabada das mãos de Deus, não fez o mundo prontinho já, perfeito, não. Ela é criada, o mundo foi criado em estado de caminhada, diz o catecismo, para atingir uma perfeição última, para a qual Deus a destinou. Então Deus começou o mundo e esse mundo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Uma espécie mais forte foi derrotando outra mais fraca, foram desaparecendo as espécies fracas, as fortes foram predominando. O ser humano foi se adaptando, foi se desenvolvendo até chegar a um ponto que Deus falou, agora sim é o momento de eu infundir a alma neste ser humano. E aí é o momento em que Deus realmente infunde uma alma, digamos assim, no ser humano. E aí o homem tem a capacidade de compreender, o homem vai evoluindo, o mundo vai evoluindo, e este mundo caminha para uma finalidade, para a sua perfeição final. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, ele vai dizer, eis que faço novas todas as coisas. O mundo, o cosmos será completamente restaurado, ele será levado à plenitude. Toda a história humana será levada à plenitude. A história humana será erguida como num tabuleiro, ela vai ser erguida por completo e será elevada na sua mais alta dignidade. A criação, aí eu já li, né? Deus conserva e governa a criação. Isso é chamado de divina providência. A gente está acostumado com essa expressão, né? A providência divina. O que é a providência divina? É exatamente esta conservação, este cuidado que Deus tem com tudo, nos detalhes. É interessante que Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nos mais mínimos detalhes. Deus cuida, Deus se preocupa conosco. Como Jesus vai falar, até o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. O Pai do céu cuida de vocês muito melhor do que das aves. Se as aves do céu já são cuidadas, vocês são muito mais. Vocês são filhos. Se vocês que são maus dão pão para o filho de vocês em vez de cobra, imagina o Pai do céu, que ele é a perfeição da bondade, a plenitude da bondade. E Jesus vai nos ensinar a confiar nesta providência. Ele diz, vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus nos ensina a nos abandonarmos à providência, saber que Deus proverá. Deus cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos atentamente, nos mínimos detalhes. Deus é o Senhor de tudo, mas serve-se também do concurso das criaturas. Então Deus nos criou, Deus governa tudo, Deus é o Senhor de tudo, mas Ele permite que nós livremente tomemos as nossas decisões, que nós contribuamos com a criação, que nós transformemos a criação livremente. Deus nos deixa livres para isso. É claro que de nossa parte sempre haverá a responsabilidade. Tudo que nós fazemos aqui neste mundo, nós temos que ter responsabilidade. Mas Deus nos fez livres. E Ele se serve das nossas atitudes também para conduzir este mundo, para levar este mundo onde Ele quer. Eis o amor de Deus. Além de criar,
de dar o existir, permite a cada criatura de agir por ela mesma e de cooperar no cumprimento do seu desígnio. A gente contribui, a gente colabora com o desígnio de Deus que Deus tem para este mundo. E Deus disse para o homem, inclusive, dominai, submetei a terra. Né? Deus fala que tudo era para o homem, agora é para vocês. Submetei, dominai, não sejam dominados por ela. Dominem tudo, transformem tudo que vocês puderem. Né? Olha que bonito. Deus nos deu a liberdade para transformarmos a criação, aperfeiçoando-a. Nós somos cooperadores de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Ele age em nós por meio das nossas ações. O próprio Deus age em nós nesta transformação. Quando eu ajo, o próprio Deus age em mim. E aí vem a pergunta, mas se então Deus criou tudo que é bom, tudo que é bonito, por que existe então o mal neste mundo? E o Catecismo diz que Deus poderia ter criado um mundo perfeito e pronto, mas Ele não quis. Ele quis criar um mundo em caminhada, um mundo que está em processo até atingir sua perfeição última. A gente pergunta, por que Deus não fez tudo pronto? Porque Ele quis assim. Ele quis e pronto. E aí nós temos o mal, por quê? Porque nós homens e os anjos também, nós temos o livre-arbítrio. Então, finalizando aqui, deu um probleminha aqui na câmera, mas vamos lá. Vamos continuar para a gente finalizar nossa aula aqui. Então, Deus permite que o mal aconteça porque Deus deu a liberdade para os homens e para os anjos, né, tomarem decisões livres. Então, se existe o mal hoje no mundo, é porque um dia, infelizmente, nós tomamos a decisão errada e o mal entrou neste mundo. O mal físico, o mal moral, a morte, o pecado. Entrou no mundo por uma culpa nossa. Deus não é a causa do mal moral, mas permite-o respeitando a nossa liberdade. Então Deus permitiu que isso acontecesse porque Ele respeita a nossa liberdade de, infelizmente, acabar tomando decisões erradas. Deus jamais deixaria existir qualquer mal em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Então por que Deus permite o mal no mundo? Porque Ele sabe que Ele consegue reverter a situação. Ele consegue tirar de qualquer mal que acontece um bem ainda maior. Por isso que Deus permite que aconteça o mal. As doenças, tudo que acontece, meus irmãos, é culpa do pecado original, da imperfeição que o pecado original ocasionou para este mundo. Tá? Então, esta é a grande causa de tudo isso. E aí, nós encerramos, né, lendo o parágrafo 314. Vamos encerrar aqui. Nem o celular está querendo gravar mais. 314, vamos lá, para encerrar. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história, mas os caminhos de sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Então, um dia nós saberemos, nós compreenderemos os caminhos pelos quais Deus conduziu o mundo até a sua perfeição final. Um dia Deus vai nos revelar isso, nós vamos compreender, mas por enquanto ainda não somos capazes. Um dia nós vamos entender tudo como Deus foi conduzindo, por que tudo aconteceu. Amém? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso encontro. Quero agradecer a você por ter participado, né? Mesmo aqui com o probleminha da câmera. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo para receber mais conteúdos relacionados à nossa fé católica, tá bom? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele nos ajudou a meditarmos, por tudo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor nos abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.